Salve, rapaziada, saudações cartoleiras, Igor Faleiro em mais um vídeo aqui do canal Dicas do Campeão, trazendo para vocês notícias do Cartola 2021 e o foco desse vídeo vai ser como valorizar. Realmente, esse ano com a precificação dos jogadores, o Cartola FC não foi tão generoso quanto no ano de 2020. Alguns jogadores estão custando muito caros, jogadores tradicionais assim que figuraram no time de vocês ano passado, como Marinho, 23 cartoletas, Gabigol, 22, Nacho Fernandes, né, que é a novidade aí, a expectativa é grande para escalar esse mito, esse meia clássico, 21 cartoletas, e o Arrascaeta, né, que é o cara que mais figurou no meio de campo da maioria dos cartoleiros. Ele está custando 15 cartoletas, então é um jogador que precisa de uma pontuação significativa para valorizar. Então, pessoal, com a precificação dos jogadores esse ano, vai ser mais difícil se montar uma estratégia de valorização para que a partir da 8ª, 10ª rodada vocês montem aquele time considerado o time dos sonhos ou o time perfeito. Então eu acho essencial assim as 5 primeiras rodadas serem focadas em valorização, para a partir daí você meter o pé e ir atrás dos seus concorrentes nas suas ligas. Então vamos falar sobre valorização, vamos fazer uma montagem de um time considerado ideal para valorizar na primeira rodada. Então espero que vocês acompanhem. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, como de costume, vai deixando o seu joinha aí. Valeu? Forte abraço e vem com a gente! Então vamos lá, pessoal, para a montagem do time ideal de valorização para a primeira rodada do Cartola FC. Como todo grande time começa por um grande goleiro, nós vamos escalar o primeiro jogador, nosso arqueiro, e ele será o Walter, goleiro do Cuiabá. Goleiro que custa apenas 5 cartoletas, tem um jogo considerado fácil, grandes probabilidades de SG, e é um cara que precisa de apenas 2,25 pontos para valorizar. Seguindo a regra do banco de reservas, o goleiro precisa custar o mesmo valor do Walter, 5 cartoletas ou menos. Então a opção que nos resta aqui são 4, eu prefiro o Kehler, zagueiro da Chapecoense, que enfrenta o RB Bragantino. É um time que chuta bastante, ele pode conseguir algumas defesas. Na nossa zaga, escolhemos o zagueiro Miranda do São Paulo. O zagueiro Miranda do São Paulo custa apenas 8 cartoletas e ele precisa de apenas 3,60 pontos para valorizar. O Miranda é um jogador excelente, vive uma grande fase, tem chance de SG e conseguir alguns desarmes e tem um ponto forte a sua bola aérea. Outro jogador que nós iremos colocar é o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, que enfrenta o América Mineiro e precisa de apenas 3,15 pontos para valorizar. Jogador que tem chance de SG, alguns desarmes, figurou no nosso time ano passado e tem grande probabilidade de imitar nesta rodada. O seu zagueiro reserva, seguindo do banco de reserva, seguindo a lógica do Cartola, na minha opinião, assim, a melhor opção é o Conte do Bahia. Um zagueiro com bom tempo de bola, boa bola aérea, bom desarmes, vem fazendo um excelente campeonato e acredito que seja um dos grandes nomes para essa rodada. Conte, se caso ele entrar em campo, ele custa apenas 6 cartoletas e precisa de apenas 2,70 pontos para valorizar. Nas laterais, quase que impossível deixar ele de fora. É um lateral que figurou muito no meu time ano passado, um lateral considerado barra ponta, um jogador que tem o apoio como seu ponto forte, a finalização, a assistência, o chute a gol. Então, enfrenta o Fortaleza, que é um time que não vive o mesmo momento do passado, né? Sem o Rogério Ceni, Fortaleza perdeu aquela questão daquela solidez defensiva. Então o Arana, ele precisa de apenas 4,5 pontos para valorizar. Então vale a pena arriscar no Arana sim contra o Fortaleza dentro de casa. O outro lateral já é um cara focado em valorizar, tem um jogo teoricamente difícil,
mas precisa de apenas 2,25 pontos. E o Felipe Luiz foi um lateral que nos últimos 7 jogos do ano passado valorizou muito, fez acima de 6 pontos. Então, um cara que ainda tem crédito, vem fazendo um excelente campeonato e tem que estar no nosso time de valorização. Seguindo a regra de valorização, temos que colocar um lateral com 5 pontos para baixo. Então, o nosso nome aí é o Wendel, ex-internacional, e hoje lateral do Cuiabá. Acredito que o Wendel faça um excelente jogo e possa conquistar uma valorização bem significativa. No meio de campo, nós temos muitos jogadores de nome, muitos jogadores valorizados. Como o intuito desse time é valorizar, eu não vou arriscar com ninguém, só vou pensar em valorizar. É crucial que as 3 primeiras rodadas do Cartola FC nós pensamos em valorizar. Eu costumo segurar 5 rodadas no campeonato para praticamente valorizar cartoletas. Então, o Benítez para mim é um jogador, sem dúvidas, assim, um dos grandes nomes para essa rodada. Ele enfrenta o Fluminense em casa, jogando pelo São Paulo. Contra o Vasco, pelo Vasco ele já fez grandes jogos contra o Fluminense e precisa de apenas 4,5 pontos para valorizar. Acredito que seja uma excelente opção. Outro jogador que nós iremos colocar aqui é um jogador que vem surpreendendo bastante, vem desempenhando um papel importante no time. É um jogador que vem chutando muito a gol, não anda mais cansado, até a expressão dele mudou. Então o Luan, para mim, é um jogador que com certeza tem que estar na nossa escalação. Enfrenta o Atlético de Goiás em casa. O Corinthians precisa vencer para largar bem. Tem treinador novo chegando, daqui até lá vamos conhecer o novo treinador do Corinthians. E precisa de apenas 2,7 pontos para valorizar. Para mim é uma excelente opção para essa rodada. Finalizando o nosso meio de campo, temos cadê ele? O Camilo, do Cuiabá. Jogador que enfrenta o Juventude em casa, um excelente meia, cara que tem boa presença de área, um cara que chuta muito, é um cara que dá assistência, precisa de apenas 1,35 pontos para valorizar e acredito que seja no caso, um dos jogadores que irá mais engordar nossas cartoletas. Jogador que realmente é excelente opção para valorizar, custando apenas 3 cartoletas. Seguindo essa risca aí, vamos atrás de um jogador com o mesmo valor, já escolhemos ele, e é o jogador Ale, do América Mineiro. É um jogador que desarma muito, um jogador que faz muito bem a contenção. O time do Atlético Paranaense é um time que tem um meio de campo bastante equilibrado, um meio de campo que sai muito com a bola, sai muito pro jogo. Acredito que seja uma ótima opção. Caso algum desses meio-campistas não entre em campo, o Ale será uma excelente opção. No ataque, temos alguns grandes jogadores, mas a gente não tem como não se render à boa fase do Pablo, jogador do São Paulo, que enfrenta o Fluminense. Temos aí o Benítez no meio de campo. O Pablo é um jogador que pode surgir até uma dobradinha. 7 cartoletas, precisa de 3,15 para valorizar. Um excelente atacante, um excelente nome. Acredito que seja um dos jogadores que mais pontue nessa rodada. Poderíamos escalar em jogadores de renome, mas como o foco é valorizar, nós vamos atrás do nosso jogador-chave, né, que o Cartola premiou pra gente, que é o Gilberto. Gilberto do Bahia precisa de apenas 2,25 pontos para valorizar. Enfrenta o Santos em casa e tem grandes chances de fazer o gol. Outro jogador que nós iremos colocar, ficamos na dúvida entre o titular e o reserva, mas eu vou apostar na dobradinha. E o nosso jogador de ataque para essa rodada é o Clayson, jogador do Cuiabá, que enfrenta o Juventude. Olha as dobradinhas no meio de campo aí. É o Camilo e o Clayson, o Benítez e o Pablo. Então acreditamos que essa combinação nos dê uma pontuação boa
e cartoletas também. E o atacante que nós escolhemos para substituir o Clayson, ou Clayson, né, se assim vocês preferirem, é o Vitinho do Atlético Paranaense, que tem a mesma pontuação. O treinador, nós colocamos um treinador que nós achamos que pode entregar uma pontuação bastante importante, bastante significativa em prol do confronto. Então é o Miguel Ángel Ramírez, do Internacional. O nosso capitão é o Gilberto. Time finalizado para a primeira rodada do Cartola FC, custando apenas 77 cartoletas, e um time que pode valorizar bastante na primeira rodada. Pessoal, é crucial a valorização nesse início de temporada. Valeu? Portanto, pessoal, esse foi o time de valorização. Lembrando que é muito importante nas 3 primeiras rodadas você montar um time para valorizar as cartoletas. Lembrando que com a precificação dos jogadores do Cartola FC, esse ano vai ser muito mais difícil conseguir montar uma estratégia e conseguir montar aquele time dos sonhos no decorrer do campeonato. Então é importante a valorização. Não se preocupe se aquele seu concorrente da liga disparou. Ao longo de 38 rodadas, quando chegar a hora da onça beber água, ele será um mero cavalo paraguaio e você chegará com igualdade de condições de brigar por título em suas ligas. Valeu, pessoal, forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que é importante para o vídeo, e espero vocês aqui no próximo vídeo da segunda rodada. Valeu, forte abraço a todos, sucesso, muito boa sorte e fui!